Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a sua vida. Estamos com saudades desse período de pandemia, onde já faz tempo que a gente não congrega, mas creio que isso logo vai acabar. Já estamos num processo assim, embora lento, mas estamos num processo de retorno. Eu gostaria de compartilhar a palavra com a igreja, a palavra que está em João, Evangelho de João, capítulo 2, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus, os seus discípulos, para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Cada metreta é 38,25, aproximadamente 38,25 litros. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima, quer dizer, completou mesmo cada uma das talhas, não ficou faltando, não deixou nenhum espaço ali. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom. Tome nota com essa palavra, vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Grave bem essa palavra, vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então esse foi o primeiro milagre que Jesus fez, e nós falamos primeiro entre aspas, porque na verdade Jesus é o Filho. Sempre esteve de eternidade a eternidade, e ele fez muitos milagres, mas como homem Deus, esse foi o primeiro milagre. Eu gostaria de colocar algumas coisas nessa questão, porque muitos cristãos, principalmente cristãos, vivem numa certa maldição e não estão sabendo, porque talvez lhe foi ensinado errado, ou então não aprendeu o correto. Enfim, estão tendo uma vida que não é aquela que Deus quer. Porque nós devemos andar sempre em santidade e estarmos sempre de acordo com a palavra de Deus. O cristão verdadeiro, a igreja fiel, ela tem que ter a sua vida baseada nos preceitos do Senhor, dentro dos mandamentos do Senhor. E quando nós quebramos isso, tentamos viver de acordo com a sociedade, nós estamos quebrando essa comunhão com Cristo. Estamos quebrando a comunhão que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Então, muitos acham que esse vinho, cuja palavra grega é oinos, que foi usado, é um vinho alcoólico, um vinho com álcool, um vinho inebriante. Mas pensar ou falar nisso daqui, ou não saber se esse vinho era ou não inebriante, caracteriza exatamente uma blasfêmia, e isso é um pecado. A palavra oinos que foi usada, é claro que ela pode ser tanto um vinho com álcool como um vinho sem álcool. E vamos mostrar dentro da palavra de Deus que esse vinho que Jesus transformou a água nesse vinho era um vinho exatamente puro, um vinho que não continha álcool, um vinho com açúcar, onde não houve a fermentação. E nós vamos provar, falando novamente, que isso dentro da palavra de Deus, que esse vinho não era o vinho que muitos dizem que era o vinho com álcool, mesmo que seja um pouco teor de álcool.
Mas repare bem, meu irmão, Jesus ele estava ali fazendo, aqui na terra, como homem Deus, o primeiro milagre dele. E é importante que nós saibamos distinguir dentro das Escrituras, e isso é para a pessoa que crê na Bíblia, crê de Gênesis até Apocalipse, que essa é a palavra escrita do Senhor. E jamais Jesus ia revogar aquilo que ele mesmo determinou, o Pai, o Filho, o Espírito Santo determinou. Nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus. Agora você repara o seguinte, a mãe de Jesus estava na festa. Jesus foi convidado junto com seus discípulos, eles foram numa festa de casamento. E quando estava ali, naquela festa de casamento, os empregados disseram assim, o mestre Sala, mais especificamente, veio e disse, olha, acabou o vinho, acabou oinos. E Jesus falou, mulher, o que tenho eu contigo? E na nossa cultura, se chamar a sua mãe, por exemplo, a sua mãe de mulher, não é uma forma delicada, não é uma forma educada de se falar isso. Mas no tempo de Jesus, esse tratamento era um tratamento muito honroso. Quando uma pessoa chamava alguém de mulher, ou no caso o filho chamando a mãe de mulher, era um tratamento muito honroso, como hoje nós podemos falar a nossa mãe, a senhora, ou mãe querida, é um tratamento carinhoso. Mas para nós, na nossa cultura, essa palavra não é. Mas isso não significa que Deus foi brusco, foi sem educação, mesmo porque quando ele estava na cruz do Calvário, ele falou para o discípulo amado, mulher, eis aí o teu filho. Então ele usou a mesma expressão, a mesma palavra, com uma palavra de honra para Maria, sua mãe. Então, o que não se pode pensar é exatamente que esse vinho era um vinho com álcool. Não importa se era pouco ou muito álcool, era um vinho sem nenhum álcool. Porque agora você repara o seguinte, ele vai numa festa, acabou o vinho, e o vinho que acabou era vinho inferior. Ou seja, um vinho inferior é aquele vinho que é diluído em muita água. Então, se ali aquele vinho inferior fosse um vinho alcoólico, então presume-se que todas aquelas pessoas que estavam ali naquela festa já estavam um pouco altos ou bastante álcools, ou então nós podíamos dizer estavam já bêbados. E aí Jesus vai, como sendo Deus e como sendo Senhor, e faz daquelas águas vinhos com álcool, com alto teor de álcool, para embriagar ainda mais aquelas pessoas. Isso é uma coisa incoerente. Mesmo porque os historiadores das enciclopédias bíblicas, na época de Jesus, quando se falava vinho inferior, era o vinho diluído com muita água. Quer dizer, para dar mais. E vinho bom era o vinho que era exatamente não fermentado, ou seja, um vinho que não continha álcool. Pode-se pensar, e é muito fácil de pensar nisso, porque naquela época de Jesus, com grande probabilidade e com muita certeza, que a bebida que se usava muito era o suco da uva. Era o vinho, que nós chamamos suco de uva. Bebiam sim na época de Jesus, mas não Jesus, não nessa festa. Eles bebiam o vinho forte, eles bebiam o vinho com álcool. Mas nessa ocasião, jamais Jesus ia fazer e jamais ele ia participar e jamais ele estaria numa festa onde se tem o quê? Pessoas embriagadas, pessoas bêbadas, e ele ainda ia fazer ainda vinhos mais assim, para deixar aquelas pessoas mais embriagadas ainda. Então, Jesus, nessa ocasião, ele estaria produzindo o quê? Mais vinho para as pessoas ficarem bêbados. Então, essa possibilidade, meu irmão, está descartada. Pensar nisso, ou falar isso, ou então não saber o que era realmente, não deixa de ser um pecado, não deixa de ser uma blasfêmia. E eu quero provar isso dentro da Bíblia. Por que Jesus
não fez daquela água vinho com álcool. E nós vamos ver isso dentro da palavra, porque essa palavra é a palavra escrita de Jesus. Foi ele que usou, foi o Pai, foi o Espírito Santo, foi ele que inspirou os profetas para escreverem exatamente essas escrituras, por isso que elas são chamadas escrituras sagradas. E a primeira passagem que eu quero ler dentro da Bíblia está em Provérbios 23, 31. Provérbios 23, 31. Então, olha só o que diz lá, Provérbios 23, 31. Veja que a palavra de Deus é como se fosse uma engrenagem. Elas se encaixam perfeitamente, não tendo assim nenhuma falha para que fosse encavalada ou se contradiz, ou então haja assim algo incoerente que distorce a palavra daquilo que foi dito anteriormente. Mas olha o que diz em Provérbios 23, 31. Olha só. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando se resplandece no copo e se escoa suavemente. O que quer dizer essa expressão vinho vermelho, que quando resplandece no copo e se escoa suavemente? Está falando aqui do vinho fermentado e o vinho alcoólico. Então, repare que a palavra de Deus está usando aqui o profeta para dizer assim que nós não devemos nem olhar para esse vinho. Imagine você fabricar, imagine Jesus fabricar um vinho com álcool, um vinho inebriante, uma bebida inebriante. É uma coisa incoerente. Se aqui fala para nós nem olharmos, para a pessoa nem olhar para isso daqui, porque quando a pessoa olha, já tem uma tentação. Então, nem para ter a tentação é melhor que você não olhe, que ninguém olhe para aquele vinho inebriante. Que não olhe. Nós estamos falando de vinho aqui, mas nós podemos generalizar, porque a bebida alcoólica é uma droga, não importa se é uísque, se é pinga, se é vinho com álcool, tudo é droga, só pode talvez mudar o nome, como cigarro, charuto, pode mudar de nome como sendo a cocaína, outras drogas que existem hoje, o fumo, tudo isso é droga, só muda o nome. Então não é específico só para isso, mas nós estamos falando sobre o vinho. Então repare que aqui existe uma ordem, veja que o verbo está no imperativo, é uma ordem. Não olhes para o vinho quando ele é o quê? Um vinho com álcool. Ou seja, se não é para olhar, muito menos para você participar. E muito menos Jesus estaria naquele momento revogando essa ordem que ele deu. Há várias passagens na Bíblia sobre esse assunto. Eu classifiquei, eu selecionei algumas para que nós possamos, dentro desse tempo disponível, poder refletir sobre isso daqui. Claro, a decisão é sua. Eu vou te mostrar a verdade dentro da palavra de Deus. Se você quiser participar, estou falando você, mas é só uma força de expressão, estou falando de um modo geral. Se a pessoa quiser tomar, esse é problema dela, você e Deus. Eu vou provar que isso também influi na sua vida, na minha vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida posterior. Porque nós cremos que um dia vamos morrer, se Jesus não vier arrebatar, mesmo porque o arrebatamento, eu creio, está muito próximo, nós um dia vamos ter que nos encontrar com o Senhor. E perder a salvação, que é uma questão de obediência ao Senhor, é uma coisa assim muito triste por nada, não vale a pena. Eu digo para você que não vale a pena mesmo. Mas olha o que está em Provérbios, voltando um pouquinho, Provérbios 20, versículo 1. Provérbios 20, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. O vinho é escarnecedor e bebida forte alvoroçadora. Olha só, olha os termos que são usados. Olha o que Deus escreveu usando os profetas. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora.
e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então você veja que a bebida forte, ela tem aqui nesse versículo duas palavras pesadas: escarnecedor. O que quer dizer isso? Leva ao escárnio, leva à zombaria. Não é isso mesmo que acontece? Quando a pessoa está embriagada, ou que possa estar embriagada, ela leva às gozações, às zombarias, ao escárnio, que é gozação. Tudo isso, você acha que Jesus ia fazer o vinho ali, transformar aquela água, né, num vinho, que está aqui escrito, um vinho com álcool, um vinho escarnecedor, alvoroçador, causa o que? Distúrbios, inimizades na família, brigas na família, não só brigas na família, mas no convívio da sociedade social. Quantas famílias foram destruídas por causa do álcool, por causa das drogas, por causa dos vícios? Quantas famílias não estão mais juntas porque não aguentam mais o viciado? Então, é destruidor, isso é destruidor. Às vezes a gente conversa com pessoas que pedem oração para a gente e elas são claras, o problema é bebida. Quando ele bebe, ele muda, ele é outra pessoa. Quando não bebe, olha, ele é a melhor pessoa, no caso, é o melhor marido que existe. Você veja que o álcool não traz nada de bom. Eu torno a repetir, estou falando do vinho, que é a passagem nossa, mas são as drogas, são os vícios, tanto que tem, né, dessas coisas que hoje o mundo parece que está mudando, e já está mudando mesmo, a maconha, tanta outra coisa que as pessoas se enveredam para esse caminho e estão destruindo a sua vida, a sua saúde. Já ouvi muitas pessoas dizer, não, toma pelo menos um cálice de vinho, pelo menos um por dia, que é bom para a saúde. Eu não acredito nisso, viu, meu irmão? Se a minha saúde depender disso, então eu não vou ter não, viu? Mas eu falo que eu estou em perfeita saúde e eu estou também falando isso que eu cresci no berço evangélico, eu cresci. Mas eu bebia socialmente e achava que era certo. Imagina, qual é o problema? Eu não me embebedo, eu só tomo socialmente. E até que um dia o Senhor falou assim, ô Joel, você precisa ter vergonha nessa cara, viu? Você vai à igreja, você canta, você ora. Estou falando de muitos anos atrás, eu nem era pastor ainda, mas isso não importa ser ou não ser pastor. Tem que ter vergonha na cara. Você já foi algum dia pescar e com uma varinha mesmo de pesca para você sentir a fisgada do peixe? Quando você pega um peixe grande, você sente aquele tranco assim, ó. Você fala, opa, esse é grande. Assim aconteceu comigo. Jesus deu um tranco. E nesse tranco falou para eu ter vergonha na cara. Entendeu? Ter vergonha. Vai em restaurante, fica pedindo da caipirinha, como eu fazia. Não é verdade? Fica aí se camuflando. E às vezes nós vemos até cristãos que têm um bar dentro de casa, um verdadeiro santuário alcoólico dentro de casa. Larga disso, meu irmão. Isso não dá futuro. Você tem que ter comunhão com Cristo, que ele fala sem santidade, ninguém verá a Deus. E com Deus não tem esse negócio de meio termo, 99%. Ou é tudo ou é nada com Deus. Então, às vezes nós estamos na igreja, as pessoas estão na igreja, mas elas têm problemas sérios na vida dela, por causa de coisas que ela nem imagina. Às vezes é uma garrafa de cerveja que está ali. São coisas assim terríveis. Eu vou contar um testemunho de muitos anos atrás, que uma pessoa pediu para que eu levasse alguém e que fosse lá também orar, porque a casa dela estava com coisas esquisitas,
Por exemplo, ela falou que tem brigas, tem contendas, a gente não consegue entender o porquê. Eu sou crente, eu sou cristã. Há uma série de problemas que ela notou que eram questões assim espirituais. Eu fui com um pastor amigo meu, aliás, eu devo muito a ele, aprendi muito com ele, com esse pastor. Ele me ensinou muito. Quando nós íamos principalmente nos montes orar, eu aprendi muito com ele, eu devo muito para ele nessa parte de libertação e de cura. E nós fomos lá. Quando nós chegamos lá nessa casa, houve uma revelação. Deus revelou: olha, dentro do seu guarda-roupa tem embrulhado uma pinga, uma garrafa de pinga. Foi esse o termo que usou. Ele falou: vai lá nesse guarda-roupa. E a pessoa ficou com os olhos abertos e falou: como é que sabe? Deus sabe tudo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares ao mesmo tempo, ele sabe de tudo. E ele foi, abriu o guarda-roupa, nós ficamos esperando, porque o guarda-roupa estava no quarto, e ele trouxe embrulhadinho um presente que ele recebeu, irmão, há 10 anos atrás, 10. Ele não bebeu. Ele guardou aquele presente, era uma garrafa de uísque, que foi falado pinga, porque é pinga mesmo, é bebida inebriante. Estava ali guardado, o papel de presente já estava até desbotado, sabe aqueles presentes de Natal, que vem aquele papel bonitinho, com laço e tudo? Ele não bebeu, mas ele também não quis jogar fora, deixou lá guardado e até esqueceu. Aquilo era um lugar, aquilo era um perfeito santuário onde o inimigo entrava para causar os danos que eles estavam sentindo na casa, sentindo na família, no meio deles. E sabe o que aconteceu? Quando nós pegamos aquele uísque, nem tiramos do papel e rolamos novamente, nós saímos dali de carro e vimos uma caçamba. E naquela caçamba, falamos assim: é aqui que nós vamos jogar essa porcaria fora. Irmãos, eu vou falar uma coisa, era de dia, não era de noite não, de dia. Quando nós quebramos aquela garrafa de uísque, naquela caçamba, você acredita que subiu uma fumaça preta, uma fumaça, olha, demoníaca, uma fumaça que representava tudo aquilo que representa o álcool dentro de uma família e para uma família. A ponto tal, embora ele não tivesse nem participando, nem tomando, aquilo era uma maldição para a vida dele, para a vida da família. Aquela fumaça preta, ela subiu. Olha, essas coisas são coisas sérias, meu irmão. A palavra de Deus, ela é coisa séria. Nós vimos aqui a alvoroçadora, causa danos na família, separação, destruição, brigas, contendas. Tudo por causa da bebida, e nós vemos até dentro da palavra de Deus. Veja o que aconteceu Noé quando ele se embriagou. Você vê que Deus não esconde o pecado das pessoas, não. Falou, Noé se embriagou. E quando ele se embriagou, aconteceu aquela situação, ele amaldiçoou seu filho. Só que a maldição que ele deu não caiu no filho, mas sim no neto, Canaã. Veja o que aconteceu com Ló, se embriagou. Ah, mas foram as filhas, não interessa, ele se embriagou, ele podia falar: não quero beber. Ele tomou bebida alcoólica, ele ficou bêbado. O que aconteceu? Cometeu um incesto com as duas filhas, Moabe e Amon. Vocês viram esses dois povos que se formaram, a encrenca que houve com o povo de Israel. Então isso aí é algo terrível, meu irmão. Cai fora disso. Cai, é para o teu bem, você que crê na palavra de Deus, caia fora disso. Não fique nisso não, viu? Você tem muito mais pelo que receber do Senhor, muito mais pelo que obedecer, do que se sujeitar a essas coisinhas ali que você pode superar. Que a palavra de Deus fala que nenhuma tentação que chega até a sua vida, chega até a minha vida, nunca é maior daquilo que a gente possa suportar. Mas eu preparei uma outra,
que fala sobre isso. Está em Abacuque 2,15. Se você puder abrir, Abacuque 2,15. Diz assim: ai daquele... Opa, você vê que já começa a palavra de Deus com ai. E o ai de Deus é ai mesmo, viu, meu irmão? É ai para gritar e para chorar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Imagina, Jesus ia dar vinho com álcool para aquela multidão, para aqueles convidados. E aqui está falando, ai daquele que der de beber ao seu companheiro. Tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Precisa comentar isso aqui? Ai daquele. Então, está descartada qualquer possibilidade e você não deve mais pensar que nessa festa aí, Jesus transformou a água em vinho e esse vinho era um vinho alcoólico. Você veja que o que o próprio Deus está falando aqui. Jesus é Deus, sempre foi Deus, vai continuar sendo Deus. Então não existe essa possibilidade, não existe essa prerrogativa de que talvez. Eu falo para vocês, quando era criança, eu ouvia dizer na igreja que eu frequentava que podia beber o vinho, imagina, desde que não se embriague, desde que você seja moderado. Aqui não diz nada disso daqui. Aqui não fala nada, você pode tomar um pouquinho, muito. Aqui diz para você nem olhar. Para você nem olhar para aquilo que é escarnecedor, para aquilo que é humilhante para a vida da pessoa. Você tem um valor muito grande. A sua vida custou caro para Jesus. A salvação que o Senhor dá para cada um de nós, gratuitamente, custou muito caro para Deus, custou muito caro para Jesus. E nós não devemos deixar que nada, mesmo que a gente pense que são coisas irrisórias, que venham atrapalhar a nossa vida cristã. Eu fui ensinado que podia. Tem os parentes meus que falavam, não pode, não tem problema nenhum. Como não tem problema nenhum? Ou eu sigo a palavra de Deus ou não sigo. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. Veja só o seguinte, a palavra em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 10, lá ela relata isso daí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, fala que os ladrões não herdarão o reino dos céus, os efeminados não herdarão o reino do céu e assim por diante. E fala também que os beberrões, os bêbados não herdarão o reino do céu. Está falando de salvação aqui, meu irmão. Você pode estar dizendo, mas eu não sou beberrão. Eu não sou um bêbado. Lá no original grego, a palavra traduzida corretamente seria assim: aqueles que bebem não herdarão o reino dos céus. Então é uma questão de salvação. Porque veja bem, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele estava falando para os crentes de Corinto. Ou seja, aquelas pessoas cristãs que achavam que uma vez salvos estariam salvos e não tinha problema nenhum. E isso é uma grande mentira. E nós vamos provar dentro da Bíblia que não é porque eu aceitamos Jesus, nós podemos fazer o que quisermos, que a salvação está garantida. Isso é uma heresia. Não é isso, nós temos que conservar a nossa salvação. Então, aqueles que bebem, eu torno a repetir, eu estou falando de bebida aqui, mas podia falar de quê? De charutão, de cigarro, de drogas, porque a bebida com álcool é uma droga. Então, o cristão verdadeiro, ele tem que tomar cuidado. Por quê? Ele está falando para crente, como eu estava dizendo. Mas repare uma coisa, se a pessoa não é cristã, é um ímpio, não quer saber de Jesus, tanto faz ela beber como não beber, que isso não vai resultar em vida eterna para ela. Vai resultar numa morte espiritual.
que é a morte espiritual? É a pessoa que vai para o inferno, é a morte espiritual. Então, uma pessoa que não quer saber de Jesus, não aceitou Jesus, tanto faz ela beber, tanto faz em termos de salvação, né? Tanto faz ela beber, ela adulterar, ela roubar, tanto faz em termos de salvação. Não estou falando de questões morais aqui, não estou falando em questões de conduta, estou falando em termos de salvação, tanto faz. Quem está sujo, suje-se mais. Mas eu estou falando das pessoas que se intitulam cristãs, estão deixando de perceber isso, que é muito importante. É muito importante isso daqui. Por quê? Olha, veja só mais uma coisa, veja em Romanos 8,13. Leia o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Olha o que Paulo escreveu. Porque se viver de segundo a carne, está falando para cristão, entendeu? Porque se não é cristão, tanto faz. Se viver de segundo a carne, morrereis. O que quer dizer isso? Não é que eu aceitei Jesus que eu estou garantido, eu tenho que conservar essa salvação. Porque o cristão, se ele viver depois, ou dentro da salvação, viver segundo a carne, fazendo aquilo que ele acha, ou que a sociedade faz de errado, ou que todos fazem, porque todo mundo faz isso. Está escrito aqui, Por quê? Se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, olha só que coisa, vivereis, quer dizer, está falando de vida eterna. Então, não é porque você aceitou Jesus, que eu aceitei Jesus, que nós podemos fazer tudo que a carne quer, tudo que o mundo ensina de errado, tudo aquilo que nós vemos de errado, que nós vamos ter garantida a salvação, não. Porque pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Então, tem mais passagem que pode falar assim, sobre essa questão que a salvação, uma vez garantida, eu posso fazer o que eu quiser, que já está garantida. Isso daí é uma blasfêmia. Não pague para ver isso não, viu, meu irmão? Não pague, porque quando eu caio no céu não tem retorno. Quando alguém cai no inferno, também não tem mais retorno, não. Pagou, não tem como falar assim, opa, eu vou retornar e vou fazer, porque realmente está errado. É agora, o negócio é agora. Então, nós temos que ter uma conduta cristã. Nós temos que ter o que? Uma vida cristã, e é importante que nós estejamos sempre alinhados com a palavra de Deus. Por quê? Jesus ama a sua vida. Jesus ama o pecador. Agora, nós vemos aqui, por que Jesus fez isso, transformou a água em vinho? Nós vemos aqui. Ele fez isso para mostrar a sua glória. E os discípulos que estavam com ele realmente creram que Jesus era o Deus, era o Messias, era o verdadeiro Deus. Mas não foi só para isso. O que ele quis mostrar também, que ele pode transformar o pecador em filho de Deus. Como ele transformou a água em vinho. Um vinho puro. Um vinho não fermentado. Olha só que coisa linda. Se ele fez isso também para mostrar que há uma mudança, qualquer que seja a pessoa que esteja fora da palavra de Deus, ela pode se tornar o quê? Um filho de Deus, isto é, ele pode ser regenerado, ele pode nascer de novo. Mas isso ele precisa querer, ele precisa entender. Para nascer de novo, ele tem que se arrepender dos pecados e mudar o seu comportamento, mudar a sua vida. E Deus pode transformar, mudar tudo isso. Com uma pessoa que está já regenerada, ela tem que saber que Deus pode transformar essa situação que você esteja vivendo. Que situação que é essa? Você sabe. Aquilo que não está sendo bom pode ser algo familiar, algo emocional, algo sentimental.
algo financeiro, o Senhor pode mudar, transformar, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fez vir à existência do nada e pode fazer vir à existência aquilo que Ele quer e aquilo que você precisa, aquilo que você crê, aquilo que você tem pedido para o Senhor. Ele pode fazer aquilo que é de bom para você. Então nós temos que ter a regeneração, essa doutrina importantíssima, que é o nascer de novo, nascer no Espírito. Não é como Nicodemos, um mestre da lei, que Jesus falou com ele foi procurar Jesus para ver o que estava acontecendo, porque ele sabia que aqueles milagres só podia ser de Deus. E Jesus falou, o que importa é que nós nasçamos de novo, que você nasça de novo. Só que ele, embora fosse um mestre da lei, ele jogou para o lado físico. O nascimento físico não tem nada a ver com o nascimento espiritual. E ele não pôde discernir, no mínimo ele teria, por ser um mestre, ele devia falar, Senhor, como é que é esse nascimento espiritual, que aqui o Senhor está falando em nascer de novo? Mas ele não entendeu isso. E ainda pensou que no nascer fisicamente, como é que pode um homem voltar ao ventre de sua mãe e nascer? E Jesus falou, nossa, você é um mestre em Jerusalém, nem desconfia do que eu estou falando, não tem nada que ver, é uma linguagem que eu estou usando para dizer em nascimento espiritual. Se nós não nascermos de novo, se não houver uma regeneração, nós não herdaremos a vida eterna. Não é pela bondade, não é pelas obras, mas sim por Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu tenho também uma boa notícia para você, ou para aqueles que precisam. Se você está numa situação dessa, pode ser mudado. Como houve uma transformação instantânea daquela água em vinho puro, assim pode ser a sua vida instantaneamente transformada. Você pode ser liberto de todas as drogas, seja elas quais forem, e não entre nessa roubada de beber socialmente ou de vez em quando. Joga fora isso. Aquilo que está guardado, escondido lá, talvez na geladeira lá embaixo, ou então no armário que você deixa lá de vez em quando, você vai lá e toma. Para com isso, meu irmão. Nós estamos falando aqui de vida eterna, você crê? Se você participa disso, é uma questão, eu não estou aqui julgando. É a palavra de Deus quem julga. Ela diz isso e está falado, é dito. Ela está alertando. Hoje é o dia de mudança e de transformações na sua vida. Você crê nisso? Não quero me alongar mais, mas gostaria que você fechasse os olhos e acompanhasse essa oração. Tudo é feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, eu oro por essa pessoa, Pai, que ela está nas drogas, que ela está, Senhor, nos vícios, ou então, Senhor, isso ainda não tomou conta do organismo dela, mas ela participa. Eu oro por essas pessoas, eu oro, Senhor, pela libertação agora, que todo esse espírito do vício, das drogas, saiam dessa vida agora em nome de Jesus, ela seja liberta pelo poder que existe no nome de Jesus Cristo. Essa pessoa, Senhor, que deseja, Senhor, ter uma vida correta diante de Ti, esse cristão, Senhor, que quer ter uma vida correta diante de Ti, que ele possa ser liberto, tocado, como um dia o Senhor me tocou e eu obedeci, e, Senhor, ele não participe mais dessas coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo por essa vida, e pelo poder desse nome que eu declaro a cura, a libertação, declaro saúde, declaro, Senhor, que essa pessoa agora está liberta no poder do Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Sejam quais forem os vícios, sejam quais forem, Senhor, as crenças fora da Tua palavra, que sejam agora esses vícios extirpados dessa vida, em nome de Jesus Cristo. E que essa pessoa, Senhor, ou todos que me veem, saibam que Tu és o Deus atuante, por isso que Tu és
o eu sou o que sou. Tu és um Deus participativo, ativo, está presente na vida dela, na vida das pessoas, e que elas sejam abençoadas agora em nome de Jesus, mesmo diante de toda essa situação, dessa situação de pandemia. Ela sabe que existe um Deus que controla o universo, um Deus que faz milagres, um Deus que ampara os seus, um Deus que protege os seus, um Deus que diz que nenhuma peste perniciosa chegaria a nossas vidas, e nós temos que crer que não vai chegar em nome de Jesus, e que a tua igreja, Senhor, não será enfraquecida por esses momentos de pandemia. Muito pelo contrário, nós profetizamos que a tua igreja, a igreja fiel, Senhor, não vai abandoná-la, vai estar ali firme, vai estar mais fervorosa, mais crente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós retornaremos mais fortes, mais confiantes no Deus único e verdadeiro. Senhor, eu te agradeço porque tu és o nosso Deus, porque primeiramente o Senhor nos escolheu, e eu sou grato por isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você, meu irmão, receba a paz do Senhor, a alegria do Senhor. Nada melhor que você ter a paz de Deus, a paz de Jesus, é melhor que qualquer coisa. Não vá se esconder atrás de bebida, atrás de drogas, atrás de vícios, porque você não vai encontrar paz, você vai encontrar exatamente o contrário, perturbação. Mas pegue, ore para o Senhor. Eu quero, Senhor, é a tua paz. É essa paz que eu quero, Senhor, pela tua misericórdia, para que eu tenha uma noite de paz, de alegria, uma noite de descanso, uma noite de sono abençoado. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Que você seja cada vez mais próspero, que você seja cada vez mais confiante no Senhor, que cada vez você seja um testemunho do Senhor, que você mostre para as pessoas que você for falar de Jesus, do amor de Jesus, que você mostre o quanto o Senhor teve, tem e vai continuar tendo amor por você e pela tua família. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima.